Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço aí a presença de cada um de vocês, uma quinta-feira à noite, mas o tema, nós entendemos que é um tema extremamente relevante para o nosso dia a dia, na prática médica, e a doutora Nicole tem uma expertise grande nessa área, e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, vai ser extremamente proveitoso e enriquecedor, viu? Boa noite, doutora Nicole, Nicole de França. A Nicole é de Conselheiro Lafayette e é irmã aí do doutor Tomaso, pediatra na cidade. E a doutora Nicole está bem inserida aí na área da saúde, a mãe dela é farmacêutica, o pai também trabalha na farmácia. Então, a área da saúde, apesar dela ser advogada, faz parte do dia a dia dela. E, além disso, né, apresentando aqui as qualificações da doutora Nicole, ela é graduada em Direito pela PUC Minas Gerais, tem mestrado em Direito também pela PUC, é especialista em Direito Público pela FEAD e atualmente atua na área da advocacia de forma exclusiva, dedicada ao direito médico. Então, propriedade para falar sobre o tema que não falta aqui. Obrigado mais uma vez. Está à sua disponibilidade, Nicole. E a palavra é sua. Obrigada, doutor Carlos. Agradeço a presença de todos que estão aqui presentes, prestigiando essa palestra aqui na quinta-feira à noite. E realmente é um tema de repercussão atual. Né? Quando eu escolhi o tema da palestra, que foi 2 meses atrás, né, doutor Carlos, havia acontecido um fato que tinha viralizado na internet sobre uma pediatra e tinha acabado de informar que ela tinha desistido de continuar atuando na pediatria naquele momento. Ela tinha suspendido as atividades dela na pediatria justamente por essa falta de regulação do uso do WhatsApp, falta de limite com os pacientes e acabou optando por não continuar na pediatria. Não sei se ela se mantém com essa decisão, mas isso repercutiu muito nas redes sociais e essa semana acabou e aconteceu, infelizmente, a mesma situação de suspensão das atividades com uma endocrinologista, não, reumatologista, e eu não sei exatamente de onde que ela é, mas ela relatou exatamente uma falta de, de ética mesmo, e de respeito de uma paciente ali no WhatsApp, uma situação que se repetia, não tinha sido a primeira vez, e que ela falou que precisava de um basta nessa situação, porque, inclusive, a paciente faltou completamente com respeito, exigindo que ela desse ali se eu não me engano, era uma prescrição que ela considerava urgente, e ela ainda teve, assim, a coragem de falar, será que a doutora está em coma e não pode me responder, né? Então, assim, como se somente uma situação de incapacidade ali da médica fosse suficiente para não responder um paciente no WhatsApp, né? Então, assim, realmente, a gente está vivendo um momento que esse tema é muito atual e muito relevante. Eu imagino que aqui vários de vocês tenham vivenciado alguma situação parecida, infelizmente. E por quê? Porque a medicina, ela é viva, né? Assim, é uma profissão que lida diretamente com as pessoas no momento de vulnerabilidade e também, assim, porque a sociedade está sempre em movimento e o movimento atual, infelizmente, é de uma sociedade que, de certa forma, está adoecida e ansiosa demais. Desde a pandemia, a gente observa um aumento dos problemas mentais mesmo, de saúde mental da população, e isso sempre vai refletir na medicina, né? Quando a sociedade está vivendo alguma situação específica, a medicina acaba vivendo essa situação também, porque é uma profissão que lida diretamente com o ser humano numa situação de vulnerabilidade. Então, a gente trouxe esse tema aí, espero que seja proveitoso para todos vocês. Eu vou falar primeiramente sobre
como que o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina entendem esse assunto do uso de WhatsApp pelos médicos se comunicando com pacientes. Posteriormente, eu vou falar também de como que a justiça entende esse assunto, né, se eventualmente esse conflito acabar indo para o campo da justiça, como que a justiça vai entender o que pode ser favorável ou não para vocês nessa situação, e como prevenir, de certa forma, e aí eu coloco entre aspas a palavra prevenção. A gente tem que ter muito cuidado, juridicamente, em falar em prevenção, né, porque não existe blindagem jurídica, né, todos os cidadãos têm o direito de acesso à justiça, e se alguém se sentir injustiçado, essa pessoa, por direito constitucional, ela tem direito de entrar na justiça. Então, isso sendo justo ou não, quem vai decidir vai ser um juiz. E se o médico, né, aí entra o papel da documentação, se o médico estiver com a documentação em dia, provavelmente o resultado vai ser favorável. Então, entrando no primeiro assunto, que é como que o Conselho entende sobre o uso do WhatsApp. E sobre esse tema, nós temos um parecer que sempre é mencionado quando a gente está falando do uso do WhatsApp. Ele não é recente, mas ele continua sendo muito atual, que é o parecer número 14 de 2017. Esse parecer do CFM, ele veio justamente para colocar uma decisão sobre essa situação e responder para os médicos que eles podem, sim, utilizar o WhatsApp como forma de comunicação. E aí, esse parecer, ele trata tanto da comunicação entre médicos, em grupos de WhatsApp compostos apenas por médicos, e como que fica a situação do uso do WhatsApp entre médico e paciente. E ao longo aqui hoje dessa aula, né, eu pretendo responder todas essas perguntas aí, que são as perguntas mais recorrentes na prática hoje em dia, né? São questões práticas mesmo, né? Será que é ético responder um paciente no WhatsApp? Será que é ético não responder um paciente no WhatsApp? Como documentar essa comunicação por WhatsApp de forma responsável e juridicamente válida, né? Como formalizar as regras de um atendimento? O paciente, ele desrespeita as regras. O que eu posso fazer em virtude desse desrespeito? Recebo exames, recebo fotos, recebo vídeos. Como resguardar esses dados com ética e responsabilidade? O que eu faço com esses dados? Posso cobrar pelas mensagens que eu respondo no WhatsApp? Eu vou buscar responder essas questões principalmente. Primeiramente, sobre os grupos de WhatsApp para discussão de casos clínicos. O CFM deixou muito claro, é perfeitamente possível que os médicos tenham grupos de WhatsApp para discutir casos clínicos de pacientes, com a ressalva de que esses médicos, eles precisam respeitar o sigilo das informações dos pacientes, em primeiro lugar, que esses médicos, que esses grupos, eles sejam compostos unicamente por médicos. Então, num primeiro momento, né, houve outras manifestações dos CFMs nesse sentido, mas num primeiro momento, no parecer 14 de 2017, o CFM declarou que esses grupos devem ser compostos unicamente por médicos e que esses grupos, eles precisam ter a finalidade exclusiva de discussão de casos clínicos. Então, assim, utilizar um grupo que tem a finalidade recreativa, que é um grupo de amigos médicos, né, mesmo que composto só por médicos, um grupo de família só por médicos, não é interessante manter esse grupo discutindo casos clínicos, né? É necessário que seja um grupo realmente com a finalidade de discussão de casos clínicos. E aí, nesse ponto, é um ponto que tanto o CFM quanto a gente reconhece que o WhatsApp foi muito importante, foi realmente uma revolução positiva para a medicina, né? Porque, às vezes, é um preceptor antigo que reside em outra cidade, às vezes é um colega que reside em outra cidade, e você tem ele como referência, né? E tem a possibilidade de acessar esse colega de forma rápida, de forma fácil, né? Essa resolução do 70, não é resolução, perdão, é o parecer.
esse parecer do CFM, ele coloca esse ponto positivo, e ele faz até um apanhado histórico, né, de como que era antigamente e o tanto que isso foi revolucionário na medicina, né. E, então, vamos ressaltar aqui esse ponto positivo. Agora, então, é perfeitamente possível esses grupos de WhatsApp para discussão de casos clínicos. Agora, em relação às conversas entre paciente e médico, esse mesmo parecer deixou claro que é perfeitamente possível as conversas entre médicos e pacientes no WhatsApp, mas sempre com algumas ressalvas também, né? A primeira ressalva é que o WhatsApp, ele não é o meio adequado de uma consulta médica. Então, não existe consulta por WhatsApp, né? Não existe uma anamnese adequada, um exame adequado de um paciente por WhatsApp. Então, tem que ser reconhecidas as limitações do WhatsApp e a finalidade desse WhatsApp na relação de comunicação entre o médico e o paciente. Quais são as permissões de utilização do WhatsApp? Para orientar, para esclarecer dúvidas essas que surgiram após a consulta, ou que foram esclarecidas na consulta, mas vieram a surgir de novo, ou até uma evolução do paciente mesmo, que apresenta novos sintomas, então é possível responder essas situações no WhatsApp, com a ressalva também de que tem que ser respeitado o sigilo dessas informações, principalmente se outros funcionários da clínica ou do consultório acessam esse WhatsApp. E aí, eu recomendo fortemente que, anexo ao contrato de trabalho desses profissionais, tenha um termo de sigilo e confidencialidade desses profissionais, porque eles precisam ter, é necessário ter a documentação de que esses funcionários, eles foram devidamente orientados de que as informações que eles estão acessando ali são extremamente sigilosas, são dados sensíveis dos pacientes. Então, é essencial ter esse termo de sigilo e confidencialidade desses funcionários, né? Às vezes, existem clínicas maiores, né, que nem é só a secretária que pode ter acesso, né? Às vezes é um funcionário de TI, às vezes é um funcionário até financeiro que acaba acessando essas informações. Então, é importante ter essa cautela. E outra cautela muito relevante, importante, é fazer as anotações das evoluções no prontuário. Então, assim, responder uma questão do paciente no WhatsApp, na primeira oportunidade que tiver a chance de acessar o prontuário, faz essa evolução no prontuário, anota ali no prontuário, e, além disso, se esse paciente compartilhou exames, se ele compartilhou fotos, vídeos, esses itens vão para o prontuário e, em seguida, são imediatamente deletados do celular, do computador, eventualmente, que tem acesso ao WhatsApp, né, pelo WhatsApp web, e deletados. Essa é a recomendação, porque, assim, é uma forma de conter possível vazamento desses dados. Então, ficar atento a isso. Às vezes o celular baixa automaticamente as mídias, né, no WhatsApp. Então, além de apagar do WhatsApp, é importante acessar a galeria, ver se apagou da nuvem. É importante ter essa cautela. Isso é recomendação do CFM. O médico, então, ele não é obrigado a responder o paciente no WhatsApp. Essa é uma espécie de questão que a gente coloca como cortesia do médico. Não existe nenhum lugar, assim, numa norma ética do CFM, nenhum parecer, recomendação, em que é dito que o médico é obrigado a responder paciente no WhatsApp. Mas a partir do momento que esse médico utiliza o WhatsApp como canal de comunicação, isso se torna meio que presumido que existe essa possibilidade. Por isso é importante, lá na frente, no final da aula, eu vou explicar como gerir essas expectativas. Mas o médico ele não é obrigado a utilizar o WhatsApp. Inclusive, há algum tempo, o WhatsApp não existia e isso era feito de outra forma, né?
Então, o médico pode continuar optando por fazer de propósito, né? O paciente, às vezes, precisa de uma questão, ele vai ligar para a secretária, e a secretária vai passar a demanda para o médico vai responder essa demanda, ou indicar o agendamento de consulta, e aí isso tudo vai ser evoluído no prontuário e está resolvido dessa forma. É possível também, e aí é algo interessante que nem tanta gente está fazendo mais, mas que ainda alguns médicos têm feito, quando ele sente a necessidade, né, de ter esse acompanhamento do paciente, mas vê que o WhatsApp não é muito adequado, às vezes ele teve alguma experiência negativa, tem alguns médicos que têm optado por utilizar o e-mail como forma de comunicação com o WhatsApp. É uma possibilidade, porque o WhatsApp, ele gera essa sensação de que o médico vai responder rápido, né? Pessoas têm isso, é meio cultural, né? É uma questão cultural mesmo, de que o WhatsApp é um aplicativo de mensagem instantânea, que todo mundo está com o celular na mão e olhando o WhatsApp, e aí tem médico que acaba optando por utilizar o e-mail. O e-mail, ele é mais formal, ele vai responder, colocar um prazo ali razoável para resposta e a expectativa fica um pouco menor na prática. E aí, uma outra questão que a gente coloca como possibilidade, né, de colocar um limite e até um fim em situações desagradáveis que têm acontecido pelas situações de falta de respeito entre médico e paciente, né, sobretudo por parte do paciente que imagina que o médico tem a obrigação de responder rapidamente, de dar uma receita rapidamente, um relatório rapidamente, e aí, e por outras questões também que não entram exatamente nessa questão do WhatsApp, né? Às vezes é uma questão de religião, às vezes é uma questão de entendimento. Um paciente muito ansioso e que dificulta muito a análise. Então, existe a possibilidade do médico, em atendimentos que não são de urgência e emergência, renunciar o relacionamento com aquele paciente, né? O Código de Ética Médica, ele prevê essa possibilidade expressamente. Então, quando chega nessas situações em que o paciente, ele claramente não está sabendo respeitar os limites que já foram impostos pelo médico, ele tem a possibilidade, isso pode acabar prejudicando o atendimento desse médico, né? Então, existe a possibilidade de renunciar ao atendimento desse paciente, por meio de um termo, de uma comunicação adequada, e aí o Código de Ética Médica vai prever como fazer isso de forma adequada, documentando tudo que foi feito de forma ética, né? Por meio de um documento, com a comunicação ao paciente do que aconteceu. Então, o paciente vai estar ciente do que aconteceu, ele vai ter o direito de buscar assistência com outro médico, e esse outro médico assistente vai ter acesso, e aí você vai disponibilizar para esse médico, de repente, o prontuário, se o paciente autorizar, ou por meio de um relatório histórico clínico desse paciente, para que dê continuidade ao tratamento. Agora, existe a ressalva, né, nessa renúncia para as doenças crônicas e incuráveis. O Código de Ética Médica ele prevê essa exceção. Se se tratar de um paciente com doença crônica ou incurável, é possível renunciar ao atendimento, mas o Código fala em motivo justo. E aí é uma situação um pouco mais gravosa que vai justificar essa renúncia, mas ela estando bem documentada, comunicando adequadamente, seguindo os preceitos éticos do Código de Ética, ela é possível. E aí, uma outra questão a respeito das mensagens do WhatsApp, a Associação Médica Brasileira, ela formalizou uma cartilha, não sei se vocês já tiveram acesso a essa cartilha, é uma cartilha de uso de WhatsApp. Ela foi editada pela Associação Médica Brasileira, e eles, além das informações, de muitas das informações que eu já mencionei,
agora há pouco, eles colocam como possibilidade esse item que eu deixei aí na tela. Utilizar uma ferramenta do WhatsApp, e aí é só o WhatsApp Business que vai permitir essas mensagens automáticas, mas é algo que vai estar ali sempre lembrando o paciente de que o WhatsApp está ali, mas espera aí, tem limite. Então, essas mensagens automáticas é muito interessante que, se vocês utilizam o WhatsApp, implementem, se vocês ainda não implementaram, porque é justamente isso, vai relembrando o paciente de forma bem rápida, e peraí, com limite, e é algo simples de implementar. É algo que vai praticamente só esclarecer que o WhatsApp é para dúvidas simples e que existe um WhatsApp para agendamento de consulta e que, no caso de urgência e emergência, para vocês pacientes procurarem um pronto atendimento. Agora, em relação a como que a justiça interpreta o uso do WhatsApp, quando isso vai para a justiça, é algo que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Quando a gente está falando de ações judiciais, e aí entra também a possibilidade de ir para o PROCON, né, que é o sistema, integra o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, o médico, ele vai configurar, apesar da gente entender que não deveria, mas ele vai assumir a figura de um prestador de serviço. E, enquanto prestador de serviços, para o direito, é assim que funciona, esse é um entendimento majoritário, ele vai ter que cumprir o Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter que cumprir algumas determinações do Código Civil também, e isso exige do médico prever algumas situações para evitar conflito. Eu gosto de falar assim que quando existe lacuna na comunicação, a chance de conflito aumenta, né? Então, se os pacientes, e aí voltando ao nosso tempo, se os pacientes estão realmente interpretando que o acesso ao WhatsApp é indiscriminado, que não existe regras para acessar esse WhatsApp do médico, que ele pode mandar mensagem 3 horas da manhã, no feriado, nas férias, que ele vai ser respondido, e aí isso pode virar um problema judicial. Então, é importante estar atento a isso, porque reger essa expectativa é realmente uma possibilidade de diminuir esses conflitos jurídicos e acabar chegando aí na justiça essas situações. Obviamente, lembrando que eu havia falado que não existe blindagem completa, né, que todo mundo tem acesso à justiça. Mas eu acredito muito que isso reduz um pouco a possibilidade. E, além disso, como advogada, né, e tendo essa vivência dos processos judiciais, é fato que o processo, ele depende muito da prova, né, o andamento do processo, o rumo que ele vai criar, além de outras coisas, obviamente, vai depender de prova. E o que é prova no âmbito da medicina, né? A prova sempre vai ser os documentos. Prontuário, prova os termos, prova por exemplo, uma política de agendamento de consulta, mas, sobretudo, o prontuário e a forma como se deu a evolução desse paciente e tudo que foi destacado no prontuário mesmo. Porque quando um paciente entra na justiça contra o médico ou no Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor, que às vezes acontece no PROCON, o que vai estar em jogo, né? No PROCON é um órgão administrativo, não judicial, e ele vai poder ter direito a algum tipo de aplicação de multa contra o médico. Na justiça, geralmente, há algum pedido de indenização por danos, né? Danos estéticos, danos materiais, danos morais, e além, é claro, de poder fazer também uma denúncia no CFM, o que pode acarretar para o médico alguns gastos de acesso ao processo por meio do advogado, de ser representado no processo por meio do advogado. Então, todas essas demandas são gastos, né? E
E aí, quando a gente fala de processo e de prova, que é o que eu quero ressaltar aqui, o paciente provavelmente terá como prova os documentos que ele tiver ali, da relação com o médico. Ele pode solicitar, obviamente, a cópia do prontuário apresentado no processo, e ele provavelmente juntará a esse processo os prints das conversas do WhatsApp. E esses prints, nós advogados, temos visto muito prints desconexos, assim, faltando partes, sabe? Propositalmente. Até por isso tem criado, hoje em dia a justiça tem criado algumas formas de atestar a validade e a não manipulação dos prints de WhatsApp. Mas teremos, de um lado, né, o paciente tem esses prints, e de outro lado, o médico tem seus documentos, principalmente o prontuário, no caso de conversas de WhatsApp, mas também os termos de consentimento, enfim. O prontuário, um prontuário atualizado, um prontuário bem documentado, com as evoluções adequadas, é uma prova robusta e superior aos prints de WhatsApp. Então, por isso que a gente está sempre aqui falando de manter a atualização desse prontuário, porque realmente, chegando um conflito na justiça, ele vai ter um valor muito importante no processo, e é o que vai resguardar vocês. Agora, por fim, né, já chegando ao fim dessa aula, as soluções jurídicas, né, que nós trazemos para esse tipo de conflito, de utilização de WhatsApp, comunicação com o paciente, para gerir as expectativas desse paciente em relação ao WhatsApp, a gente traz o termo de sigilo de confidencialidade. Mas eu destaquei também a essencialidade do prontuário, eu destaquei também o termo de sigilo de confidencialidade que eu mencionei no início da aula, em relação aos funcionários da clínica, às secretárias, que tenham acesso aos dados dos pacientes e, eventualmente, algum prontuário mesmo, ou mensagens de WhatsApp que tenham dados sensíveis. Então, eu destaquei aqui a importância também desse termo de sigilo de confidencialidade, e também, outro documento que eu mencionei anteriormente, que foi o termo de desvinculação de paciente, que é a possibilidade de renúncia de atendimento. Entrando especificamente no documento que mais se relaciona aqui com essa aula, que é a política de uso do WhatsApp, ele é um documento que não é obrigatório, obviamente, mas é uma solução jurídica que a gente apresenta para gerir as expectativas desse paciente. E aí, quando a gente está falando de paciente, pessoas que têm uma expectativa aumentada, principalmente com a cultura que tem tido hoje, e aí vocês vão saber muito melhor que eu, mas de que a partir do momento que eu estou pagando a consulta, eu tenho acesso indiscriminado ao WhatsApp do médico, eu tenho acesso ali ao melhor atendimento, assim, no sentido de acesso ao médico mesmo, aí esse documento vai gerir essas expectativas e mostrar que não é bem assim. Esse documento, eu particularmente gosto de fazer ele junto com a política de agendamento. Então, vai ser uma política só, que é apresentada ao paciente logo lá no início do tratamento. Por quê? E por que o uso de um documento? Né? Porque na prática do direito, nós advogados, nós vemos a consulta médica como um contrato de adesão. Então, a partir do momento que vocês são interpretados na justiça como prestadores de serviço, a consulta médica é um contrato de adesão. Então, seria correto juridicamente utilizar uma política de agendamento de consultas e de uso de WhatsApp para essa situação jurídica que está ocorrendo entre médico e paciente. Então, num só documento, a gente consegue trazer e aí personalizar esse documento para a prática de cada médico. Mas é possível colocar, por exemplo, como que é feito o agendamento, como que é feito também o pagamento, quais são as formas de pagamento dessa consulta que são aceitas nesse consultório,
qual que é o tempo de duração esperado para uma consulta, o que é retorno, isso é um ponto crucial, explicar exatamente para esse paciente o que é retorno, em quais situações esse retorno é cabível, porque também é outro estigma, né, uma outra situação aí que o paciente costuma confundir, existe também um senso comum de que retorno seria algo obrigatório e automático, né? Fez uma consulta, a outra automaticamente, a próxima automaticamente retorno. Não é assim que funciona, né? O Código de Ética Médica esclarece o que é retorno, e não é isso. Então, esclarecer para o paciente o que é retorno, quando que ele pode ocorrer ou não. Recomendação pré-consulta, às vezes, para a especialidade de cada um de vocês, faz sentido fazer já deixar ali pronto para o paciente, ó, é interessante, se você tiver, fazer os últimos exames dos últimos 5 anos relacionados a XYZ. Às vezes é interessante já deixar isso esclarecido. É interessante você tirar fotos recorrentes da sua lesão. Então, a gente personaliza essa questão. O que acontece no caso de desistência e não comparecimento de um agendamento, né? Existem situações em que a gente pode prever até mesmo a renúncia do atendimento médico, caso o paciente recorrentemente está faltando as consultas. Então, você disponibiliza um horário específico para esse paciente e ele recorrentemente quebra, às vezes até avisa com uma antecedência de uma semana, mas aquele horário foi disponibilizado por meses, e aí, às vezes, uma semana não é suficiente para encaixar, sabe? E aí a gente pode colocar ali a possibilidade de renúncia por esse motivo. Atrasos, o que é um atraso tolerável? Às vezes, para um médico específico, 15 minutos é tolerável, mas 30 minutos já não é tolerável. Outros médicos praticamente toleram todos os tipos de atraso e conseguem fazer o encaixe no final do dia, explicar que se atrasar vai ser encaixado no final do dia e não no próximo atendimento disponível, né? Comunicação de como é feito o WhatsApp, né? Se é possível acessar o WhatsApp do médico, se não é possível, qual é o prazo razoável para a resposta do WhatsApp, esclarecer que esse WhatsApp jamais estará disponível em período de férias, indicar ali o que fazer caso você esteja de férias, procurar outros colegas, caso a demanda seja urgente, você não responda, procurar outros colegas. Então, essa gestão dessas situações recorrentes, ela deixa, pelo menos na teoria, né, e um pouco na prática também, mas obviamente que vão ter situações, exceções, ela deixa claro para o paciente o que é possível e o que não é. E essa comunicação assertiva, ela realmente tem uma tendência de reduzir conflito. E para finalizar, né, deixar claro aqui, eu gostaria de finalizar com essa frase, né, de que não existe blindagem jurídica ou fórmula mágica. Existe estar preparado se o problema surgir. Então, é isso que eu queria terminar com essa frase, né, de que existe uma grande diferença entre, se o problema surgir, você ter os documentos adequados e não ter. Excelente, Nicole. Muito bom mesmo. Obrigado mais uma vez aí pela sua excelente aula e sua competência no tema. Eu vou abrir os microfones, pessoal. E aí, se vocês quiserem mandar mensagem de texto, pode mandar. Se preferirem usar o microfone, fiquem à vontade. Eu só peço para que levantem a mão, para que a gente possa organizar aqui e conseguir que todos falem no momento oportuno. Se alguém tiver interesse e sentir a necessidade de acessar algum parecer
consulta que tenha embasado essa aula, e até mesmo a cartilha da Associação Médica Brasileira que eu mencionei na aula, fique à vontade para me mandar mensagem, que eu compartilho todas as fontes, né, que eu utilizei para elaborar esse conteúdo, tá bom? Joia. Depois, se você quiser passar, o que tiver fácil aí, você passa lá no meu WhatsApp. Mas, enfim, tá aberto aí, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade. Imagino que deve ter muitas perguntas aí a serem respondidas. Eu vou colocar aqui para você o seguinte: seria interessante ter um termo de consentimento, não um contrato, mas um termo de consentimento do paciente para a utilização da ferramenta em se tratando de dados sensíveis, porque é uma ferramenta que tem lá a sua criptografia, mas ela não é de toda segura. Uhum. Inclusive, o próprio celular pode ser alvo de um furto ou de um roubo, e isso cair em mãos de terceiros e acabar vazando informações, né? Fotos. E então seria interessante ter um termo de consentimento autorizando o uso da ferramenta. Doutor Carlos, perfeitamente. Eu não entrei aqui no tema da LGPD, porque realmente acho que merece uma aula à parte. Mas o CFM. Ai, perdão, deixa eu desligar. Isso. O CFM, o CFM não se manifestou especificamente sobre isso, mas o CRM de São Paulo já se manifestou, esclarecendo que o WhatsApp não é uma ferramenta segura em termos de LGPD, principalmente em relação a isso que o senhor acabou de falar. Existe a possibilidade do celular se perder, de vender o celular até mesmo, e essas informações serem passadas adiante. E a gente vê tanto o golpe também de acesso ao WhatsApp, então, assim, a gente vê claramente que não é um aplicativo seguro, e não existe nenhuma, não tem como atestar a segurança do WhatsApp em nível de LGPD, não existe essa segurança. Então, é cabível, sim, um termo de consentimento, em que o paciente vai declarar que ele está ciente de que o WhatsApp não se adequa à LGPD, mas que ele está disposto a correr esse risco de utilizar o WhatsApp enviando exames e dados sensíveis para o médico. Vocês podem acionar a mãozinha aí, viu, pessoal? Eu até agora não vi ninguém levantando a mãozinha, mas fiquem à vontade. Eu fiz essa pergunta porque recentemente entrou em vigência a Lei 15.378 de 2026, o Estatuto dos Direitos do Paciente. E você deve estar bem a par dessa lei, né, conhecê-la, inclusive, profundamente. Uma das coisas que fica muito escancarada no texto da lei é exatamente esse direito de informação. E, pelo que eu entendi, praticamente tudo na nossa vida como profissional vai ter que ter o termo de consentimento. Até para eu poder cumprimentar o paciente, ele tem que ter um termo de consentimento autorizando, estender a mão para ele. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, o que a lei trouxe, ela, assim, no meu entendimento, ela até não trouxe muita coisa nova, não, porque muito do que tem na lei está previsto na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Ética Médica. Ela só compilou isso tudo num texto único e deixou a coisa bem clara, bem exime de dúvida. Mas lá eles colocam num patamar muito elevado o papel do termo de consentimento, né? Para tudo.
Então, inclusive, para a utilização de ferramentas de comunicação. Eu achei muito interessante, né, você citar aqui, né, o direito do médico de não querer utilizar a ferramenta, e realmente, né, o médico, ele tem como direito a objeção de consciência. Se ele entende que, por algum motivo relevante, a ferramenta não deve compor ali o instrumental dele do dia a dia, ele pode se eximir disso, deixando bem claro para o paciente que ele não aderiu a esse tipo de comunicação. E existem comunicações muito robustas, né? O e-mail, por exemplo, é uma forma de documentação muito bacana. Eu gostei muito dessa parte quando você falou. Eu, particularmente, gosto muito de me comunicar com os pacientes por e-mail. Inclusive, é uma ferramenta, do ponto de vista jurídico, mais aceita do que rede social. E aí eu quero entrar num outro tema. Você citou aqui na produção de provas. E, de fato, né, ao pleitear o direito, a prova, o conteúdo probatório é o que vai fazer toda a diferença na história final disso aí. E existe uma ferramenta chamada Verifact. E aí eu quero saber de você a sua experiência, se você orienta os seus clientes a utilizar o Verifact, ou se você faz a introdução da informação no Verifact, como que você tem lidado com isso no dia a dia? Lembrando que o Verifact, ele não é instituído do ponto de vista jurídico, não há uma normatização que estabelece ele, mas a jurisprudência é muito ampla. Nós temos jurisprudência de diversos tribunais, inclusive do próprio STJ, prevendo e dando validade ao conteúdo probatório certificado pelo Verifact. Então, não sei se você compreendeu minha pergunta, foi um pouco longa. Não, perfeitamente. Em relação ao Verifact, eu tenho implementado esse aplicativo, porque justamente eu mencionei aqui, né, que existe e tem acontecido a manipulação dos prints de WhatsApp. Não é difícil fazer isso, né? E eu não sei em que momento que isso aí acabou ficando comum, mas as pessoas têm manipulado o WhatsApp. E a manipulação do WhatsApp, ela não é apenas alterando o teor ali da conversa, mas excluindo o que não é favorável e permanecendo ali só o que é favorável. E quando a gente está falando de processo judicial, isso é completamente abominável. E aí surge essa ferramenta justamente para a gente não precisar ficar indo no cartório. Imagina, antes a gente estava precisando imprimir os prints de WhatsApp, imprimir aquela conversa toda que gera não sei se você sabe o que eu estou falando, mas gera um PDF, não é um PDF, é pior, que só tem o texto, não tem, Backup. e aí a gente gerava esse texto horroroso e pedia os cartórios para testarem a validade ali e a gente fazia dessa forma. Com esse aplicativo, e ele ganhando toda a robustez jurídica que ele tem ganhado de aceitação nos tribunais aqui do Brasil, de que ele realmente configura validade a essa prova, aí ficou muito melhor, porque aí parou não, assim, pôs um certo limite, né, a possibilidade de um paciente, por exemplo, já que a gente está falando disso, né, de um paciente, por exemplo, colocar ali só o que é favorável a ele de uma conversa com o médico e excluir eventuais recomendações, atendimentos e postura adequada do médico, porque não é favorável para ele colocar ali no processo. Então, aí vem um médico com uma conversa atestada a validade pelo Verifact, e isso acaba com a prova
que tinha sido produzida pelo paciente. Então, a utilização dele é excelente, e ter surgido esse mecanismo, essa ferramenta, para a gente também ficou muito interessante. Então, além do prontuário, além dos documentos, para testar a validade e a comunicação do paciente com o médico no WhatsApp, a gente utiliza, sim, essa ferramenta, considerando principalmente que existem muitas decisões judiciais que estão considerando que ela é muito proveitosa e ela tem validade jurídica, esse é o ponto principal, a validade jurídica dela. Então, quando surge a demanda, você me perguntou, né, se eu tenho utilizado, se eu tenho orientado os médicos a utilizar. Bom, a minha orientação é que eu mesma utilizo a ferramenta quando surge a demanda aqui no escritório, né? Eu nunca cheguei a orientar os médicos nesse sentido, mas é bom que você fez aqui agora. Não sei, provavelmente os médicos aí não tinham consciência da existência dessa ferramenta, mas quando o processo chega para mim, já virou processo, né? Aí a gente utiliza essa ferramenta, pega todo aquele histórico de conversa e joga no Verifact, que demonstra que aquela conversa tem validade, né? É isso. Muito bom. Alguém mais? Alguma dúvida? Uma Doutor, dúvida, doutora? sobre o estatuto do paciente, eu concordo plenamente com o que você falou, né? É um, foi uma forma de reunir em uma única lei e tornar mais acessível tudo que já havia sido esclarecido em outras leis, né? Então, o que era esparso se tornou mais acessível por meio de uma única lei, né? E aí, além disso, ele trouxe direitos e deveres para o paciente, né? Colocando ali uma coparticipação do paciente no destacando que o paciente tem uma responsabilidade também nos resultados, então, que ele tem esse dever de colaboração, né, o paciente não faz o que quer e o médico tem todos os deveres e o paciente todos os direitos, né, colocou um certo limite em relação a isso, e o fato de ter reunido essa questão de esclarecer os direitos dos pacientes e também esclarecer a essencialidade dos termos de consentimento, é que foi, para algumas pessoas, uma certa novidade, né? Mas em outros momentos a gente já havia bem esclarecido na legislação que o termo de consentimento é o documento válido para documentar o consentimento informado, né? Então, principalmente em relação a procedimentos eletivos, e até mesmo nessa situação que a gente conversou antes da utilização do WhatsApp, a gente vê que é essencial ter o termo de consentimento informado quando estamos falando de informação. Quando o direito está sendo pleiteado é informação, o documento adequado é o termo de consentimento. E aí, assim, entra também, além dos procedimentos e cirurgias, entra também, às vezes, uma medicação off-label, e a necessidade mesmo de ter esse termo de consentimento. Doutora Valéria, palavras. Boa noite, Boa noite. excelente apresentação, tá? Muito pertinente. E realmente a gente passa por essa situação que o WhatsApp é praticamente assim, uma obrigação, assim, né? Tá muito na nossa comunicação, é muito ágil, e a gente tem que ter alguns cuidados. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque assim, por exemplo, na minha prática, eu tenho meu telefone pessoal e tenho o telefone da clínica. E é lá no telefone da clínica que encaminham essas mensagens, encaminham, às vezes, foto de exames, né, e tal. E a secretária também manipula aquilo. Então, eu tenho, assim, eu acredito que é um cuidado que a gente tem que ter, né, lógico que toda secretária na área médica tem o dever do sigilo, tem que ter um termo ali colocando isso, né, ela assinando. Isso é um cuidado que eu acho que é importante ter, né? E assim, o que eu tento fazer também para me resguardar um pouco mais é no encaminhamento dessas mensagens,
eu até respondo no WhatsApp, mas eu transfiro isso para o prontuário, assim, resumidamente, né, um resultado de exame, o que eu orientei, né, às vezes mandam, né, comecei sentindo isso, aquilo e tal, o que eu orientei, aquilo que eu falei, olha, se isso não, né, não surtir efeito em tanto tempo, ou se aparecer sinais de alerta, né, você remarca a consulta, tudo isso a gente tenta. Dá um trabalhinho grande, sabe? Mas é a forma da gente tem para se resguardar mais, né? Perfeito, doutora Valéria. É exatamente isso que tem que ser feito. Passar essa informação de comunicação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja no WhatsApp da clínica, né, da secretária, para o prontuário. Essa recomendação, ela é explícita, passar para o prontuário, porque ali houve uma orientação, ali houve uma recomendação, então isso tem que estar presente no prontuário, e o prontuário tem que estar atualizado. Então, manter essa atuação, por mais que seja, né, falando aqui parece muito fácil, mas separa um horário, às vezes é uma questão de organização, né, no final do dia, ou um dia específico da semana para organizar esse WhatsApp no prontuário, e, posteriormente, excluir esses exames do prontuário do WhatsApp da clínica, do seu WhatsApp, do seu computador, onde é que eles estejam, é importante fazer essa exclusão se eles já estiverem no prontuário. E, assim, uma situação que você acabou de falar, né, manipulação de orientações e tal. E aí, né, igual você disse, o prontuário é soberano. Se eu escrevi ali que eu mandei fazer tal coisa e tá diferente no WhatsApp, né, do paciente e tal, já é uma situação também que a gente sempre tem a vantagem do prontuário ter a veracidade, né, a presunção de veracidade ali, né? Principalmente se essa atualização for feita de forma recorrente, né? Se você está atualizando com recorrência esse prontuário, aí a presunção de veracidade está ali perfeita. E se houver manipulação de WhatsApp, aí a gente utiliza essa ferramenta que o Dr. Carlos mencionou, que é o Verifact. É um aplicativo, um site que a gente acessa aqui no computador, e ele atesta a validade da conversa sem manipulação. E já tem reconhecimento jurídico do STJ e outras decisões judiciais esparsas aí, que está sendo muito utilizado por advogados para testar a validade dos prints de WhatsApp. Não só o WhatsApp, né, Nicole, mas o Instagram também. Então, se eventualmente houver algum tipo de hater no seu Instagram, tá, Valéria? Querendo fazer gracinha lá, o Verifact também pode te ajudar nesse sentido. E é muito importante agir rápido, porque às vezes a pessoa faz a postagem, o comentário malicioso, e aí logo depois já quer apagar, né? Alguém alerta ela sobre aquilo, e aí agir rápido para poder fazer uma prova robusta. É verdade, isso mesmo. Muito bem. Eu percebo, sabe, Nicole, que um ponto muito sensível no dia a dia do médico é o médico perceber que a atividade profissional dele é regida por leis, por normas, por pareceres, né, decisões judiciais. É uma atividade jurídica, eminentemente jurídica. É médica, mas ela é eminentemente jurídica. Eu assim, não conheço uma outra profissão que não seja a de operador do direito que tenha tanta vinculação com o direito, tal qual a medicina. E muitas vezes os médicos, eles não têm essa percepção de como a nossa profissão é uma profissão fragilizada, vulnerável, e que está intrinsecamente ligada aos dispositivos legais, né? E a gente saber que tem advogado sensível a essas questões da profissão médica, isso nos conforta muito, sabe?
E aí eu quero aqui fazer um agradecimento a você por você ter se interessado a estar atuando nessa área. Muito, muito importante para nós, profissionais da área médica. Ô, doutor Carlos, eu que agradeço. É muito raro ouvir um médico falando isso que você acabou de falar, porque eu realmente, particularmente, nunca tinha visto um médico ter tanta clareza do que realmente, de fato, juridicamente é a medicina, né? É uma profissão cheia de aspectos jurídicos sensíveis, realmente muito sensíveis, ligados a direitos específicos de pacientes. Então, assim, a todo momento, e vocês sabem muito bem que a parte burocrática está ali presente no dia a dia, ocupando muito tempo de vocês e dificultando vocês exercerem em diversos momentos, exercer a medicina, que é o que vocês imaginavam que vocês iam fazer o tempo todo, mas na prática não é assim, né? Tem muito direito ali no meio, e isso precisa ser levado em consideração e dada a devida importância para esses aspectos jurídicos, porque realmente muito importante. E toda vez que a gente fala de ação judicial e demandas, mesmo que não sejam judiciais, né, aspectos de processos éticos no CFM ou demandas no Sistema Nacional do Consumidor, isso envolve questão patrimonial, e aí também é uma forma de vocês darem um pouco mais de valor para isso, porque vai atingir, pode atingir, obviamente pode atingir, existe a possibilidade de atingir o patrimônio. Patrimônio. Eu acho que a maior perda patrimonial que um profissional pode ter é a confiança em si mesmo. E eu tenho alguns exemplos de profissionais que, ao serem acionados junto ao Conselho Regional de Medicina, ou PROCON, e eventualmente até junto ao Poder Judiciário, entram numa situação muito delicada de autoestima, de perda de autocredibilidade, de confiança no exercício da profissão. Já cheguei a ver colegas realmente até pensando em desistir da profissão por conta disso. Então, assim, há uma perda patrimonial quantificada, né, pecuniária, mas a outra perda, que é a perda moral, ela é incalculável. Com certeza. E o que a gente pode fazer para poder mitigar isso é se resguardar, né? Ter muito cuidado, muita cautela. Às vezes as pessoas estão querendo, né, captar clientes e aumentar o número de pessoas ali sendo atendida por eles e tal. E acaba oferecendo certos serviços que, na verdade, vão ser serviços que vão colocar em situações temerárias, né? Eu estou falando isso até por conta do próprio WhatsApp, que é o tema da nossa aula. Os tribunais, eles têm entendido que o oferecimento do WhatsApp é uma ferramenta de marketing, diretamente ligada a um diferencial. Ó, eu te ofereço o WhatsApp e você vai ter acesso a mim, né, com muita facilidade, vamos dizer assim. E aí eu me diferencio de uma série de outras pessoas que não querem usar essa ferramenta. Se você está criando um diferencial e divulga isso e põe isso como marketing, você divulga, né? Tem médicos que colocam lá, eu forneço o WhatsApp, como se fosse um emblema. Uhum. O tribunal entende que isso aí você utilizou como ferramenta de angariar pacientes, aumentar a sua clientela, e isso traz uma responsabilização. Toda vez que você usa o comércio e ferramentas de comércio e de marketing para poder captar clientes, você está criando situações passíveis de serem julgadas em tribunais. Não sei se você pensa da mesma maneira, mas eu tenho visto decisões nesse sentido. Sim, doutor Carlos, eu também, infelizmente, já presenciei esse tipo de marketing
que a gente pode até falar que é um marketing, eu perdi a palavra agora, mas é um viés comercial da medicina e que desvincula da finalidade da profissão, né? É uma profissão que eu vejo muitos médicos reclamando do excesso de regras éticas, mas existe um motivo muito claro para essas regras éticas, né? É garantir que a medicina continue sendo uma profissão ética mesmo, de profissionais éticos. E quando existem alguns profissionais que têm a finalidade estritamente comercial, de aumentar o lucro mesmo, com, por exemplo, né, tentando monetizar o WhatsApp, né, tentando monetizar respostas no WhatsApp. Já tiveram consultas de médicos no CRMs nesse sentido, e isso acaba desvirtuando da finalidade da medicina. Não tem necessidade, é lamentável. Doutora Valéria, a palavra é sua. Aqui, eu lembrei de outra situação, porque eu acabei de falar com vocês que o WhatsApp é da clínica, né? Então, assim, não é o meu telefone pessoal, mas já aconteceu de eu ser constrangida, assim, de pedir o meu telefone pessoal. Isso aconteceu comigo, e na hora que eu expliquei, né, que isso é uma questão profissional, que tem um telefone à parte, que tem horário, aí eu fui chamada de insensível. Nossa, foi uma situação muito estranha. Eu nunca tinha passado por isso. Eu falei assim, gente, como é que pode, né? A pessoa não ter esse entendimento, porque eu posso simplesmente não estar acessível no telefone, eu posso estar viajando, eu posso estar dormindo, e você entende? Eu achei muito estranho, mas aconteceu isso. Então, assim, eu acho temerário quem dá o telefone pessoal, assim, entendeu? Porque aí passa uma ideia de que você vai ser atendido a qualquer momento, a qualquer. Aí tira essa parte profissional, sabe? Né? Não, é só essa a parte que eu queria fazer, porque eu lembrei dessa situação que eu passei, mas também foi uma única vez, nunca mais. Que bom, que foi uma vez só. Mas eu acredito que isso está cada vez mais comum mesmo, o paciente se sentir no direito mesmo de. Na verdade, é uma situação de imediatismo mesmo. É um adoecimento mesmo que a gente está vivendo da sociedade, de achar que o problema que ela está vivendo precisa ser resolvido daquela forma que ela imagina que vai ser resolvido, né? Por exemplo, alguém que já é seu paciente há algum tempo, por exemplo, ter acesso ao seu WhatsApp profissional, pessoal, por esse motivo, exclusivamente, e achar que tem o direito realmente disso. E aí cabe realmente, igual você fez, ao médico de colocar limite nisso e falar, não é assim que funciona. Eu também entendi que a Valéria foi muito correta aí no que ela relatou. E nessas circunstâncias, sabe, Valéria, no meu entendimento, a doutora Nicole pode complementar no entendimento dela, a transparência e a sinceridade fazem toda a diferença. Você explicar, né, que a sua vida pessoal e privada é uma e a sua vida profissional é outra, e trazer para eles outras ferramentas de comunicação, né? Ó, é por conta disso que nós temos aí o WhatsApp da clínica, que você pode mandar suas mensagens, suas demandas. O meu e-mail, não sei se você gosta de passar e-mail para os pacientes, eu particularmente gosto muito da ferramenta e-mail. Acho que ele me protege e ele não passa essa ideia de imediatismo, sabe? Tem pacientes, não sei se a Nicole já chegou a ver esse tipo de situação, argumentando omissão de socorro, Uhum. porque o médico não respondeu em tempo hábil e acabou havendo uma evolução indesejada e a pessoa quis responsabilizar o profissional por omissão de socorro. Eu não sei até que ponto esse profissional também deu causa a isso, né? Em sempre responder prontamente, em sempre estar ali e tal, e de repente, por algum motivo, ele não fez isso e foi responsabilizado por, pensa bem, omissão de socorro é um crime, está previsto no Código Penal.
Você vai ser julgado numa vara criminal, né? Vara civil, não. Nós não estamos nem falando de pecúnia aqui, não. Estamos falando de privação de liberdade. O negócio pode tomar uma proporção gigantesca, sabe? Eu, particularmente, tenho muito medo, assim, da forma como a coisa se torna exponencial. Ah, mas tem como você provar que você estava correto, etc e tal. Tudo bem, mas até você conseguir provar isso para um juiz, você vai ter tanta dor de cabeça, vai gastar tanto dinheiro. Não é barato um processo judicial, sabe? E às vezes os colegas pensam assim, eu vou pedir gratuidade de justiça. O Supremo está acabando com essa ideia de gratuidade de justiça. Então, eu achei assim formidável a forma como você lidou com a situação. É uma situação constrangedora e às vezes nos pega no contrapé, e nesse contrapé alguns médicos se veem ali numa situação fragilizada e acabam fornecendo. O caminho é esse mesmo. Parabéns por você, Valéria. O que eu acho também? Eu acho que na primeira oportunidade a gente já tem que colocar esses limites, sabe? Porque se você faz de uma forma, aí no meio do caminho você muda, isso aí é um problema. Então, assim, ter esses limites bem, assim, logo, e assim, eu acho melhor, né? E assim, tem especialidades que não tem como, assim, você resolver aquilo por mensagem. A minha especialidade é pneumologia. Pode ser uma coisa simples e pode ser. Então, assim, eu sempre explico para o paciente: olha, se nessa situação, nós estamos numa cidade que tem no mínimo 3 pronto-socorros aí funcionando 24 horas. Todos eles me conhecem aqui em Lafayette, a gente ainda tem uma situação assim que o médico é muito conhecido, eles podem me ligar, o médico te examinando, precisando de orientação do seu especialista, é uma situação diferente. Agora, você me ligando, falando seus sintomas, é uma situação outra, é um leigo, né, te passando, eu não estou te examinando. Agora, eu deixo muito claro que em um pronto atendimento aqui de Lafayette, vários médicos me conhecem, no pronto atendimento mesmo, às vezes tem meu telefone pessoal, então se esse paciente der entrada, foi examinado, a situação precisar da minha ajuda, eles vão me encontrar. Aí, assim, isso também é algo que, né, para eles não se sentirem assim, né, eu vou ficar desamparado. Não, né? Tem outras formas de você lidar com essas situações também, né? Muito bem. Alguém mais, pessoal? Doutora Nicole, você quer fazer considerações finais? Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o interesse, agradecer a doutora Camila, a doutora Deise, a doutora Valéria, que participou agora com a gente, a doutora Samara, a doutora Kelly, a doutora Milce, perdão se eu estiver esquecendo de alguém que não apareceu para mim no chat, e todas as pessoas presentes, especialmente ao doutor Carlos, por ter permitido esse acontecimento, essa aula, esse momento, e agradecer e me colocar à disposição se precisarem de alguma coisa e se mantiver alguma dúvida. Passa os seus contatos aí, ou se você tiver como projetar, né, como entrar em contato. Eu sei que você colocou aqui o @Nicole de França, né, que é o seu Instagram, mas às vezes você quer mencionar aí Eu vou, outras ferramentas de comunicação com você. eu vou pôr aqui no chat o meu telefone e, e é o mesmo telefone que o senhor tem, doutor Carlos. Se precisar, pode compartilhar. E no meu Instagram, eu coloco no Instagram também, porque lá tem o link direto para o meu telefone. Perfeito. Ok, pessoal, boa noite, muito obrigado, bom descanso a todos.
e que a gente tenha a oportunidade de ter a doutora Nicole aqui para discutir outros assuntos. Esses temas são muito palpitantes. Obrigado mais uma vez e boa noite. Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.